A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 6. Era final de tarde quando Franny foi novamente até onde seu pai estava pacientemente limpando as ervilhas e vagens das ervas daninhas. Ela havia sido uma filha temporã e ele estava na casa dos 60, seu cabelo branco sobressaindo debaixo do boné de beisebol que sempre usava. Sua mãe tinha ido a Portland comprar luvas brancas. A melhor amiga de infância de Franny, Amy Lauder, ia se casar no início do mês seguinte. Ela observou as costas do pai por um momento tranquilo, admirando. Àquela hora do dia, a luz assumia uma qualidade especial que ela amava. Uma qualidade atemporal que pertencia apenas à espécie mais fugaz do Maine. O verão precoce. Ela podia pensar nesse tom peculiar de luz em metade de janeiro, e isso fazia seu coração doer violentamente. A luz da tarde de um verão precoce, à medida que deslizava para o escurecer, trazia consigo muitas coisas boas. Beisebol no parque da pequena liga, onde Fred tinha sempre jogado na terceira base e rebatido com perfeição. Melancia, primeiro milho, copos refrescantes de chá gelado, infância. Franny pigarreou de leve. Precisa de ajuda? Ele virou-se e sorriu. Oi, Fran. Me pegou cavando, não é? Acho que sim. Sua mãe já voltou? Ele franziu o senho vagamente. Depois seu rosto relaxou. Não, está certo. Ela acabou de sair, não é? Claro. Dê uma mão se quiser. Só não se esqueça de se lavar depois. A mão de uma dama seus hábitos proclama. Fran escarneceu levemente e riu. Peter tentou, sem sucesso, parecer reprovador. Ela se abaixou na fileira junto a ele e começou a arrancar ervas daninhas. Pardais cheireavam e havia um zumbido constante de tráfego na US 1, a menos de um quarteirão dali. Ainda não tinha alcançado o volume que teria em julho, quando teria quase um acidente fatal por dia dali até Kittery, mas estava chegando lá. Peter contou-lhe sobre seu dia e ela replicou com as perguntas certas, assentindo em determinadas partes. Concentrando no trabalho, ele não via os acenos da cabeça, mas com o canto do olho captava a sombra dela assentindo. Ele era mecânico numa grande firma de autopeças em Sanford, a maior firma de autopeças ao norte de Boston. Estava com 64 anos e prestes a começar seu último ano de trabalho antes da aposentadoria. Um ano curto, aliás, porque ele tinha férias vencidas que pretendia tirar em setembro, depois que os bárbaros veranistas tivessem ido embora. A aposentadoria não saía de sua cabeça. Ele estava tentando não interpretá-la como férias intermináveis, disse a ela. Tinha vários amigos atualmente aposentados que vinham com as notícias de que não era bem assim, afinal. Ele não achava que ficaria tão entediado como Harlan Renders, ou tão vergonhosamente pobre como os Caron. Havia o coitado do Paul, que quase nunca faltara ao trabalho em toda a vida. Mas mesmo assim, ele e a esposa se viram forçados a vender a casa e ir morar com a filha e o genro. Peter Goldsmith não tinha ficado contente com o seguro social. Jamais confiara nele, antes mesmo que o sistema começasse a desabar com a recessão, a inflação e devido ao crescimento constante do número de segurados. Não houvera muitos democratas no Maine durante a década de 1930 a 1940, disse ele à atenta filha. Mas o avô dela tinha sido um democrata e, pela graça de Deus, fizera do pai dela um também. Nos dias mais prósperos de Onconguit, que tinham tornado os Goldsmith uma espécie de párias. Mas o pai dela tinha um ditado tão duro quanto a mais áspera filosofia republicana do Maine. Não deposita tua confiança nos princípios deste mundo, pois eles vão te passar a perna, assim como farão os governos deles, mesmo no fim do mundo. Franny riu. Ela adorava quando seu pai falava desta maneira.
Não era o seu modo habitual, porque a mulher que era esposa dele e a mãe dela arrancaria a língua da boca dele com o ácido que fluía tão rápido e livremente da própria boca. Você tinha de contar consigo mesmo, continuou ele, e deixar que os príncipes deste mundo se entendessem o melhor que pudessem com as pessoas que o elegeram. Na maioria das vezes, isso não dava muito certo, mas tudo bem, eles mereciam. Dinheiro vivo é o segredo, disse ele a Franny. Will Rogers dizia que era terra, porque é a única coisa que eles não estão fazendo mais. Porém, o mesmo vale para ouro e prata. Um homem que ama o dinheiro é um escroto, merece ser odiado. Um homem que não toma conta dele é um idiota. Esse não desperta o seu ódio, mas a sua pena. Francie perguntou se ele não estaria pensando no pobre Paul Caron, que tinha sido seu amigo desde antes de ela nascer, mas decidiu não perguntar. De qualquer modo, ela não precisava ser lembrada do quanto ele havia ralado nos bons anos para mantê-los vivos. O que ele disse a ela, de fato, foi que Fran nunca tinha sido um fardo, nos bons ou nos maus tempos, e que se orgulhava de contar aos amigos que pudera bancar seus estudos. O que o dinheiro dele e o cérebro dela não tinham sido capazes de bancar, dizia a eles, Fran o fizera à moda antiga, arregaçando as mangas e indo à luta. Trabalhando e trabalhando duro, se quisesse chegar a algum lugar naquela porra de país. A mãe dela nem sempre entendia isso. Mudanças tinham chegado para as mulheres, quer elas gostassem disso ou não. E era difícil Carla pôr na cabeça que Fran não estava na Universidade de New Hampshire só para encontrar um marido. Ela vê Amy Lauder se casando, disse Peter, e pensa, devia ser minha Fran. Amy é bonita, mas quando se põe minha Fran ao lado dela, Amy Lauder parece um prato velho trincado. Sua mãe manteve as mesmas convicções a vida inteira e não pode mudar agora. Portanto, se você não esfregá-la um pouco para produzir alguma faísca de tempos em tempos, como pedra contra metal, ela não entende. Não é culpa de ninguém. Mas você não pode se esquecer, Fran. Ela está velha demais para mudar. Mas você está com a idade suficiente para entender isso. A partir disso, ele voltou a se dedicar à sua tarefa, contando-lhe sobre como um de seus colegas de trabalho quase perdera o polegar numa pequena prensa porque sua cabeça estava no salão de sinuca enquanto a porra do dedo estava debaixo da prensa. Foi sorte que Lester Crowley o tivesse puxado a tempo. Mas, ele acrescentou, algum dia Lester Crowley não estará mais lá. Suspirou, como se lembrando de que tão pouco ele estaria. Depois se animou e começou a contar à filha sobre uma ideia que tivera para uma antena de carro escondida no enfeite do capô. Sua voz mudava de um tópico para o outro, doce e suave. As sombras dele se incompridaram, avançando pelas fileiras. Fran sentia-se acalmada por ela, como sempre tinha sido. Viera aqui para contar-lhe alguma coisa, mas desde a tenra infância, ela quase sempre vinha para falar e acabava ficando para ouvir. Ele não a entediava. Pelo que sabia, Peter não entediava ninguém, exceto talvez sua mãe. Era um contador de histórias, e dos bons. Ela notou que ele havia parado de falar. Estava sentado numa pedra na extremidade de sua fileira, enchendo seu cachimbo e olhando para ela. O que se passa na sua cabeça, Franny? Ela olhou para ele, muda por um momento, incerta de como deveria prosseguir. Tinha vindo aqui para contar a ele, e agora não sabia com certeza se podia. O silêncio pairou entre os dois, tornando-se maior, e por fim era um abismo sobre o qual não podia ficar parada. Ela pulou. Estou grávida, disse simplesmente. Ele parou de encher o cachimbo e apenas olhou para ela. Grávida? Repetiu ele, como se nunca tivesse ouvido a palavra antes. Depois acrescentou. Ah, Franny, é uma piada? Ou um jogo? Não, papai. É melhor vir para cá e sentar comigo. Obediente, ela caminhou pela fileira e sentou-se junto a ele.
Havia um muro de pedra que separava o terreno dele do parquinho da cidade. Para além do muro, havia uma sebe emaranhada de aroma doce que muito tempo atrás correra selvagem da maneira mais afável. Sua cabeça latejava e ela sentia um leve mal-estar no estômago. Tem certeza? Perguntou ele. Tenho, disse Fran, e depois não havia nada de falso nisso, nem uma gota. Ela simplesmente não pôde evitar. Começou a chorar em grandes e ásperos soluços. Ele a enlaçou com o braço pelo que pareceu um tempo muito longo. Quando as lágrimas começaram a diminuir, ela se forçou a fazer a pergunta que mais a perturbava. Papai, ainda gosta de mim? O quê? Ele olhou para ela intrigado. Sim, claro que ainda gosto de você, Franny. Isso a fez chorar de novo, mas dessa vez ele a deixou cuidar de si enquanto fumava seu cachimbo. O fumo borco-rife começava a flutuar lentamente à leve brisa. Está decepcionado? Perguntou ela. Não sei. Nunca tive uma filha grávida antes e não estou certo de como deveria encarar isso. Foi aquele Jess? Ela assentiu. Contou a ele? Ela assentiu de novo. O que ele disse? Ele disse que casaria comigo, ou pagaria por um aborto. Casamento ou aborto? Disse Peter Goldsmith e tragou seu cachimbo. Ele é daqueles que atira para os dois lados. Ela baixou a vista para suas mãos, afuniladas sobre o jeans. Havia terra nas pequenas dobras dos nós dos dedos e debaixo das unhas. A mão de uma dama seus hábitos proclama. Sua mãe falou dentro de sua cabeça. Uma filha grávida. Terei de renunciar ao meu cargo na igreja. A mão de uma dama. Seu pai disse. Não quero me intrometer mais do que devia. Mas ele não tomou precauções. Ou você? Estava tomando pílula, disse ela, mas não funcionou. Então não há nenhum culpado nessa história além de vocês dois, replicou ele, olhando-a bem de perto. E não posso fazer isso, Franny. Não posso ficar apontando culpados. Aos 64 a gente já não se lembra mais de como era ter 21 anos. Portanto, não vamos falar de culpa. Fran sentiu um grande alívio baixar sobre ela e quase como um desmaio. Sua mãe terá muito a dizer sobre culpa, comentou ele, e não posso impedi-la. Mas não estou com ela. Você compreende? Ela assentiu. Seu pai não tentava mais se opor à sua mãe. Não abertamente. Havia aquela língua ácida. Quando era contrariada, ele disse a Fran uma vez, ela às vezes perdia o controle. E quando ficava fora de controle, ela simplesmente tinha vontade de machucar qualquer um com aquela língua e só se arrependia quando era tarde demais para fazer qualquer coisa pela mágoa que havia causado. Fran acreditava que seu pai se vira diante de um dilema muitos anos atrás. Oposição contínua resultando em divórcio ou rendição. Ele optara pela última, mas nos seus próprios termos. Ela perguntou baixinho. Está certo de que quer ficar fora dessa, papai? Está me pedindo para tomar seu partido? Não sei. O que vai fazer a respeito disso? Com mamãe? Não. Com você, Franny. Não sei. Casar com ele? Dois podem viver tão barato quanto um. Pelo menos assim dizem. Não creio que possa fazer isso. Acho que não estou mais apaixonada por ele, se é que algum dia estive. O bebê? O cachimbo estava bem aceso agora, e a fumaça era doce no ar de verão. Sombras se encontravam nos espaços vazios da horta e os grilos começavam a criquilar. Não, o bebê não tem nada a ver com isso. Ia acontecer de qualquer maneira. Jessé! A voz dela se extinguiu na tentativa de apontar o que estava errado com Jess, algo que podia estar sendo negligenciado pela urgência que o bebê impunha a ela,
Urgência para decidir e escapar da sombra ameaçadora de sua mãe, que estava num shopping comprando luvas para o casamento de sua amiga de infância. Algo que podia estar sepultado agora, mas que mesmo assim iria repousar, inquieto, por 6, 16 ou 26 meses, só para finalmente se levantar do túmulo e atacar os dois. Casamento apressado, arrependimento atrasado. Um dos ditados preferidos de sua mãe. Ele é fraco, disse ela. Não posso explicar melhor do que isso. Não confia que ele possa agir corretamente com você, não é, Franny? Não, disse, percebendo que seu pai havia chegado mais perto da raiz do problema do que ela. Ela não confiava em Jesse, oriundo de família rica e que usava camisas azuis de cambraia. Jesse tem boas intenções. Ele quer fazer a coisa certa, realmente quer, mas fomos a uma leitura de poesia um ano atrás. Era feita por um homem chamado Ted Enslin. O local estava lotado. Todo mundo ouviu muito solenemente, muito atentamente, de modo a não perder uma só palavra. E o senhor me conhece. Ele pôs o braço em torno dela carinhosamente e disse. Franny desatou a rir. Sim, é isso aí. Acho que o senhor me conhece muito bem. Só um pouco. Os risos, quero dizer, chegaram do nada. Continuei pensando. O homem sujo e maltrapilho. Nós todos começamos a ouvir o homem sujo e maltrapilho. Tinha uma batida, como uma canção que poderia tocar no rádio. E tive o ataque de risos. Não era minha intenção. Na verdade, não tinha nada a ver com a poesia do Sr. Enslin. Ela era muito bonita, nem mesmo com a aparência dele. Era a maneira como eles estavam olhando para ele. Ela olhou de relance para seu pai para ver se ele estava prestando atenção. Ele simplesmente assentiu para que ela continuasse. De qualquer modo, tive que sair de lá. Eu tive que sair, de verdade. E Jesse ficou furioso comigo. Reconheço que ele tinha esse direito. Foi uma criancice agir assim, uma maneira infantil de sentir, tenho certeza. Mas às vezes acontece, não sempre, mas posso assumir a responsabilidade por... Sim, você pode. Mas às vezes o rei da risada ataca você e uma daquelas pessoas que não consegue contê-lo, disse Peter. Acho que deve ser isso. De qualquer modo, Jesse não é uma dessas pessoas. E se fôssemos casados? Ele continuaria voltando para casa e encontrando aquele convidado indesejado que eu deixei entrar. Não todo dia, mas com frequência suficiente para deixá-lo louco. Então eu iria insistir e acho que você seria infeliz, disse Peter, abraçando-a mais apertado de lado. Acho que seria, concluiu ela. Então não deixe que sua mãe a faça mudar de ideia. Ela fechou os olhos, seu alívio maior ainda dessa vez. Ele havia entendido, por algum milagre. O que acha de eu fazer um aborto? Perguntou após um instante. Meu palpite é de que era realmente sobre isso que você queria conversar. Ela o fitou sobressaltada. Ele olhou de volta, meio irônico, meio sorrindo, uma sobrancelha peluda à esquerda erguida. Ainda assim, a impressão geral que ele lhe passou foi de grande gravidade. Talvez seja verdade, disse ela lentamente. Escute, retrucou ele, e depois ficou paradoxalmente em silêncio. Mas ela estava prestando atenção e ouvia um pardal, grilos, o distante zumbido de um avião bem alto, alguém chamando Jack para entrar agora, um cortador de grama, um carro com silencioso aberto acelerando pela US-1. Fran estava a ponto de perguntar se tudo estava bem quando ele pegou sua mão e falou. Franny, você não merecia ter um homem tão velho como o pai, mas não posso evitar. Eu só me casei em 1956. Ele olhou pensativo para ela à luz do anoitecer. Carla era diferente naquele tempo. Ela era uma tentação. Ela era jovem de verdade, para começar.
Só começou a mudar depois que o seu irmão Fred morreu. Até então, ela era jovem. Ela parou de crescer depois que Fred morreu. Isso, você não deve pensar que estou reclamando de sua mãe, Franny, mesmo que pareça. Mas acho que Carla parou de crescer depois que Fred morreu. Ela pôs 3 camadas de lacre e uma de cimento de secagem rápida sobre sua maneira de enxergar as coisas e se deu por satisfeita. Ela agora é como um guarda de museu, e se ver alguém alterando a ordem das peças expostas, lança um bocado de olhares reprovadores. Mas ela nem sempre foi assim. Você pode apenas acreditar no que digo, mas ela não era assim. Como é que ela era, papai? Bem, ele olhou vagamente pela horta. Ela se parecia bastante com você, Franny. Adorava dar risadas. Costumávamos ir a Boston para os jogos do Red Sox e no intervalo ela saía para tomar uma cerveja comigo no bar do estádio. Mamãe, bebendo cerveja? Sim, ela bebia. E ficava indo ao banheiro toda hora e me culpando por fazê-la perder a melhor parte do jogo, quando ela mesma me pedia para ir ao bar e trazer outra cerveja para ela. Franny tentou imaginar a mãe com uma lata de cerveja na mão, olhando seu pai de cima a baixo e rindo, como uma garota no encontro. Simplesmente não conseguiu. Ela nunca engravidava, continuou ele confuso. Fomos a um médico para ver qual de nós tinha problemas. O médico disse que nenhum de nós dois. Então, em 1960, veio seu irmão Fred. Ela amou aquele garoto até quase a morte, Fran. Fred era o nome do pai dela, você sabe. Ela sofreu um aborto em 1965 e ambos imaginamos que tudo estava acabado. Então você veio, em 1969, prematura de 1 mês, mas correu tudo bem. E eu amei você quase até a morte. Cada um teve o seu filho preferido, mas sua mãe perdeu o dela. Ele caiu em silêncio, meditando. Fred Goldsmith havia morrido em 1973. Tinha 13 anos e Franny 4. O homem que atropelou Fred estava bêbado. Possuía um extenso prontuário de infrações de trânsito, incluindo excesso de velocidade, direção perigosa e por dirigir alcoolizado. Fred sobreviveu ainda por 7 dias. Acho que aborto é um nome suave demais para isso, disse Peter Goldsmith. Seus lábios moviam-se lentamente a cada palavra, como se lhe doessem. Acho que é pura e simplesmente um infanticídio. Lamento falar desse jeito, ser desse jeito, tão inflexível, obstinado, o que quer que seja, a respeito de uma coisa sobre a qual você precisa pensar bem, ao menos porque a lei diz que precisa. Eu lhe disse que era um velho. Você não é velho, papai, murmurou ela. Sou sim, disse ele asperamente. Parecia de súbito perturbado. Sou um velho tentando aconselhar uma filha jovem, e isso é como um macaco tentando ensinar bons modos à mesa a um urso. Um motorista bêbado tirou a vida de meu filho há 17 anos, e desde então minha esposa nunca mais foi a mesma. Sempre vi a questão do aborto a partir do que aconteceu com Fred. Acho que sou incapaz de ver de outra maneira, tal como você foi incapaz de conter seu ataque de riso quando foram àquela leitura de poesia, Franny. Sua mãe se iria contra isso pelos mesmos motivos de sempre. Moralidade, ela diria. Uma moralidade que remonta a 2000 anos atrás, o direito à vida. Toda nossa moralidade ocidental está baseada nessa ideia. Li os filósofos. Eu os percorri de cima a baixo como uma dona de casa com um cheque de dividendos numa loja de departamentos. Sua mãe é fã de Reader's Digest, mas sou eu quem acaba argumentando baseado em sentimentos e ela em códigos de moralidade. Eu só vejo Fred. Ele foi destruído por dentro. Não havia nenhuma chance para ele. Esses ativistas do direito à vida erguem seus retratos de bebês afogados em sal e braços e pernas raspados numa mesa de aço. E daí? O fim de uma vida nunca é bonito. Eu só vejo Fred,
jazendo naquela cama por 7 dias, tudo que foi destruído revestido de ataduras. A vida não vale nada, e o aborto a faz valer menos ainda. Eu leio mais do que sua mãe, mas é ela que acaba parecendo mais sensata sobre o assunto. O que fazemos e o que pensamos, essas coisas normalmente são baseadas em julgamentos arbitrários quando estão certas. Não consigo superar isso. É como um nó na garganta. Como toda lógica verdadeira parece ter origem na irracionalidade, na fé. Não estou sendo muito coerente, estou? Não quero um aborto, disse ela baixinho, por minhas próprias razões. Quais são? O bebê é uma parte de mim, disse ela erguendo levemente o queixo. Se isso é ego, não me importo. Vai desistir, Franny? Não sei. Você quer? Não, quero mantê-lo. Ele ficou em silêncio. Ela pensou sentir a desaprovação dele. Você está pensando na faculdade, não está? Perguntou ela. Não, respondeu ele, levantando-se. Pôs as mãos na base das costas e fez uma careta de satisfação enquanto sua coluna estalava. Eu estava pensando que conversamos bastante e que você não tem que tomar a decisão já. Mamãe chegou, disse ela. Ele se virou para acompanhar o olhar dela enquanto a caminhonete dobrava a entrada para Carlos. O cromado cintilando a última luz do dia. Carlos viu. Tocou a buzina e acenou alegremente. Tenho de contar a ela, disse Franny. Sim, mas espere um dia ou dois, Franny. Tudo bem. Ela o ajudou a recolher as ferramentas e depois seguiram juntos até a caminhonete.